Qualquer elevador pode ser um portal? Será? Você acredita mesmo que qualquer elevador possa ser um portal interdimensional? Bom, o Matheus tem uma experiência para contar, uma experiência que vai te deixar assombrado. Por isso, fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Hoje eu vou contar o relato do Matheus, um relato longo e que alega que qualquer elevador é um portal interdimensional. Então já escreve aqui nos comentários antes de ver o vídeo. Deixa também o seu like e se não for inscrito, se inscreve aqui no canal caso goste de Sete Além, Efeito Mandela, Universos Paralelos, Backrooms e Falhas na Matrix. Me segue também nas redes sociais @oficial Sete Além e @Luciano Milici. Você pode ajudar esse canal comprando uma camiseta, um moletom, o jogo de baralho do Serial Killer ou se tornando membro. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo que você vai entender. Bom, o relato do Matheus vai te deixar assombrado e começa mais ou menos assim. Luciano, meu nome é Matheus e eu tenho 23 anos. Moro com os meus pais em um prédio residencial bem antigo aqui no meu bairro. Nós nos mudamos há pouco tempo e eu me decepcionei ao saber que os outros moradores deste prédio ou são muito idosos ou são crianças com menos de 14 anos. Assim que nos mudamos, ficamos sabendo do drama da Dona Márcia, dos 52. Segundo a moça responsável pela limpeza, o único filho da Dona Márcia desapareceu. Ele tinha ido para a escola, que fica a 2 quarteirões, e nunca mais voltou. Aqui é uma vizinhança tranquila, onde as crianças costumam circular livremente. Os registros dizem que ele realmente esteve no colégio naquele dia, porém ninguém sabe se ele foi pego por alguém, fugiu ou sofreu um acidente durante o retorno. Como eu estava desempregado nessa época, eu pensei em montar um podcast. E com o meu notebook velho, passei horas lá na área aberta do prédio, fazendo roteiros e planejando tudo. Infelizmente, era muito difícil trabalhar com as crianças e adolescentes correndo e fazendo barulhos naquele espaço. Comecei a me aproximar deles e tentar conversar, e acabei ficando amigo dos meninos e meninas do prédio. E quando eu ia trabalhar nos meus projetos, eu optava por ficar no meu quarto mesmo, porque lá embaixo não tinha condições. Depois de uns 15 ou 20 dias de amizade com eles, o assunto que naturalmente veio à tona foi o do desaparecimento do filho de Dona Márcia, o jovem Murilo, acho que com cerca de 11, 12 ou 13 anos. Eu perguntei para eles se a polícia tinha procurado nas câmeras de segurança dos estabelecimentos que existem no caminho da escola. E os meninos responderam que sim, que isso já tinha sido feito, mas que não iria adiantar. Mas eles não me deram nenhum detalhe a respeito disso. Até que André, um desses meninos vizinhos aqui do prédio, acabou me falando alguma coisa. O André tem 13 anos. Ele disse assim: o Murilo foi para a escola e voltou naquele dia. E ele entrou aqui no prédio. Ele era muito meu amigo. O problema foi que o Murilo acabou fazendo o ritual do elevador e isso fez com que ele fosse embora do nosso mundo. Depois de eu ouvir isso que o André falou, eu meio que não entendi. Mas aí a Amanda, uma garota mais ou menos da mesma faixa que o André, explicou. Ela falou assim: ninguém viu o Murilo entrar porque aqui no prédio todos usam a chave para abrir o portão. Além disso, não tinha câmeras e não tinha ninguém olhando. Foi bem no mês que estavam trocando as câmeras de segurança na época. Outro menino, que eu me esqueci o nome, falou assim: e o Murilo quis mesmo aproveitar que as câmeras estavam desligadas. Ele quis aproveitar essa época para fazer esse ritual. Ele falou pra gente. Nesse instante eu acabei interferindo. Tá, mas ele quis aproveitar o que exatamente? O que é esse ritual do elevador?
E o André falou: é que a gente aqui do prédio tinha visto alguns vídeos de pessoas que fizeram ou fazem esse ritual do elevador. Só que esses vídeos são muito fakes, nunca dão em nada. O Murilo disse que ia tentar fazer aqui no nosso prédio, e ele disse até o dia em que ele faria. E a Amanda completou: e foi o dia certinho em que ele sumiu. Nós até já falamos isso para os adultos, mas ninguém acredita. Eu ouvi aquilo e fiquei bem intrigado. Só que mais à noite eu dei uma pesquisada e fui realmente entender o que é esse tal ritual do elevador. Obviamente me pareceu algo bem besta. Pelo que eu pesquisei bem por cima, é uma lenda urbana que surgiu na Coreia e muita gente no Brasil acredita. Algumas até relacionam com o Sete Além, Luciano. Essa lenda urbana consiste em apertar alguns botões dos elevadores e ir para alguns andares. E no final você vai parar em outra dimensão. Eu não quis ver os detalhes dessa lenda urbana porque cada site contava uma versão e eu estava meio impaciente. Eu apenas anotei a ordem dos andares e planejei um dia fazer algo com isso a respeito. Até que então eu tive uma ideia. Pensei em fazer o primeiro vídeo para o meu canal com esse tema, mas claro, sem relacionar com o desaparecimento do Murilo. Só que eu não queria que o meu vídeo fosse igual a esse monte de vídeo ridículo que tem na internet. Eu queria fazer um fake mais bem elaborado, mas que passasse a impressão de real. Então conversei com as crianças e adolescentes do prédio para que eles me ajudassem nessa produção meia boca. A maioria não aceitou ou não ligou. Todos ficaram até com um pouco de pavor de eu estar mexendo com esse assunto, exceto o André e a Amanda, que são os que eu mais me aproximei. Ficou combinado que umas 10 da noite eu gravaria com a câmera do meu celular a experiência. No final, quando eu saísse no andar, eles ficariam fazendo uns barulhos na escada, o André e a Amanda. Eles ficariam escondidos e me ajudariam a dar a impressão de que havia algum tipo de assombração. E de repente eu gritaria e interromperia a filmagem. Seria só isso. O último andar, segundo o ritual, era o 10º, mas eu deveria apertar depois de passar pelo primeiro andar. Para o elevador ir ao 10º, eu teria que apertar o botão sem mostrar na gravação, para parecer que o elevador estava indo sozinho. André e Amanda toparam. Nos encontramos no térreo e acertamos todos os detalhes. Eles falaram que era para eu interromper a experiência no caso de qualquer coisa estranha acontecer. Eu mostrei para eles que eu estava com um print do ritual no meu celular, mas eu não contei que eu não tinha nem lido aquilo inteiro. Então, eles foram de elevador até o 10º e mandaram novamente o elevador para o térreo, e eu comecei a gravar o vídeo e explicar as regras para quem fosse assistir ao vídeo. Falei que o jogo só pode ser jogado individualmente, falei que tem que ser em um prédio com elevador e falei que esse prédio tem que ter no mínimo 10 andares. Então fui filmando e fazendo o ritual. Eu disse que a pessoa tem que entrar sozinha no elevador no primeiro andar. Se alguém mais entrar com a pessoa, o ritual deve ser terminado. Seguindo o ritual, apertei o botão do 4º andar. O elevador foi até lá. Em seguida, apertei o botão do 2º andar e também aguardei o elevador chegar no destino. Depois fiz o mesmo para o 6º andar, depois para o 2º e depois para o 10º e por último o 5º andar. Assim que o elevador chegou no 5º andar, eu apertei o 1º andar, que teoricamente é o último andar do ritual. Porém, nesse andar, fiquei chateado, pois teria que refazer toda a minha gravação. Isso porque uma senhora entrou no elevador. Uma senhora que eu ainda não tinha visto no prédio. Ela entrou e não pressionou nenhum botão. Como estava aceso o botão do 1º andar, eu deduzi que ela iria para lá, então parei de gravar. O elevador, estranhamente, começou a subir. Subiu, subiu e subiu. Eu achei aquilo absurdo por 2 motivos. O botão apertado era o botão do 1º andar e a mulher que havia entrado, a esquisitona, não estava ligando para o fato do elevador estar subindo.
Eu encostei no fundo do elevador e fui dar uma outra lida no ritual que estava printado no meu celular para repassar o ritual na minha cabeça. Foi aí que eu levei um grande susto, Luciano. Na minha pesquisa e leitura dinâmica, eu tinha pulado alguns detalhes importantes e foi aí que eu li. Estava escrito assim: caso entre uma mulher no 5º andar, não olhe para ela, não fale com ela. Então o elevador vai começar a subir sozinho para o 10º. Se ele descer para o 1º, aproveite e saia sem olhar para trás e vá embora por alguns minutos. Nesse caso, o ritual não terá dado certo, mas se você se virar e olhar para o elevador, a mulher perceberá. E você não aguentará ver o rosto dela. O seu rosto é incompreensível. Agora, se o elevador for para o 10º andar sozinho, espere. Após ler isso, fiquei realmente apavorado. Pensei, e agora? Será que eu devo agredir a mulher? Também pensei em gritar, não sei. Nesse momento, a mulher, sem se virar, me perguntou com uma voz horrível, uma voz meio rangida, não sei explicar. Ela perguntou: "Você tá indo para onde?" A voz dela não era humana, e a minha sorte foi que nesse segundo mesmo eu li no meu print uma linha vermelha que dizia: "Se a mulher falar com você, não responda jamais nada a ela." E eu não respondi. Fiquei quieto e ela não perguntou mais. O elevador chegou no 10º andar e a porta se abriu. A mulher continuou parada lá, mas eu não quis nem saber, saí correndo para fora do elevador. Eu estranhei porque as luzes do andar não acenderam com o meu movimento. Geralmente elas acendem com um sensor de movimento. A porta do elevador se fechou e eu fiquei mais aliviado. Tudo estava muito escuro naquele andar. Todas as luzes estavam apagadas, até as luzes de emergência. Chamei por André e pela Amanda, mas eles não responderam. Fui até o fim do corredor, balançando os braços para ativar o sensor de movimentos. E nada. As luzes não acenderam. Voltei para o começo do corredor e fiz o mesmo. Então, através da janela, eu notei algo estranho. Havia uma enorme cruz vermelha e brilhante lá fora. Algo muito assustador. Não sei explicar, mas aquilo emitia algum tipo de mal. Uma maldade. Tentei pegar o meu celular, mas não encontrei. Ele não estava no meu bolso. Foi quando eu ouvi uma voz sussurrar: "Volte para o elevador, rápido." Eu achei que fosse o André. Era uma voz sussurrada, infantil e zombeteira. Antes que eu decidisse fazer qualquer coisa, a criança que sussurrou começou a gargalhar. Olha, pelo amor de Deus, voltei correndo para o meio do corredor onde fica o elevador. Para o meu espanto, havia 2 elevadores. Isso mesmo, 2. Sendo que no meu prédio só existe um elevador social. O elevador de serviço fica do outro lado, e não perto do social, onde eu estava, que foi o elevador que me trouxe a esse reino infernal do submundo. Eu não entendi o que aquilo significava, mas eu precisava descer. Então, apertei o botão para chamar os 2 elevadores, e eles abriram a porta ao mesmo tempo. Então, a voz infantil sussurrou novamente. Ela disse: "Cuidado, não entre no elevador errado." De repente, outra voz, também infantil, porém de menina, falou assim: "Entre sim, entre no elevador errado. Entre em qualquer elevador." Eu sabia que precisava escolher um dos elevadores, mas também sabia que, se escolhesse o errado, poderia me dar mal. Eu estava muito apavorado. Então, no chão, na direção do elevador da direita, estava caído o meu celular. Nesse instante eu deduzi que aquele elevador da direita era o que tinha me trazido.
Aquele era o elevador real. Então eu apanhei o meu aparelho e entrei nele. Provavelmente eu tinha deixado cair quando saí correndo do elevador para não topar com aquela mulher estranha. A porta do elevador permaneceu aberta. Eu destravei a tela do meu celular e vi que, para retornar ao nosso mundo, eu precisava apertar os mesmos botões de antes, na mesma ordem, e foi o que eu fiz. Porém, desta vez, nenhuma mulher entrou. Quando o elevador chegou no 5º andar, eu, seguindo o ritual, apertei o 1º andar novamente. O problema foi que, mais uma vez, o elevador começou a subir ao invés de descer. Ele foi subindo, enquanto a luz do botão do 10º andar piscava como se fosse mau contato. Pelo que eu li, eu precisava apertar agora qualquer outro andar entre o 5º e o 10º para que o elevador parasse nesse andar. Do contrário, o elevador iria até o 10º e eu novamente estaria preso no submundo. Infelizmente, o elevador foi mais rápido que eu e, dessa maneira, ele chegou ao 10º inevitavelmente. Com medo, eu encostei em um canto do elevador e agachei. Nessa hora, Luciano, a porta se abriu e do lado de fora do elevador estavam de costas a estranha mulher, que antes estava no elevador, de mãos dadas a um garoto. Ambos usavam roupas pretas e tinham a pele muito branca. O menino de costas usava um bonezinho azul que dava para ler, perto do fecho, o nome de uma marca conhecida. Eu estava abaixado do lado oposto dos botões, mas em um ato de coragem eu me estiquei e apertei o botão. Então eu refiz o ritual com o intuito de voltar. Apertei os botões certos e, quando o elevador começou a subir para o 10º no fim do ritual, eu apertei rapidamente o 7º andar, que é o meu andar. O elevador parou realmente no 7º, e assim que as portas se abriram, as luzes estavam claras e aparentemente normais no meu andar. Eu respirei aliviado, mas antes de sair, eu dei uma última lida no parágrafo final do ritual e estava escrito bem assim: quando você chegar no andar final, no andar que você quer ir, olhe atentamente o ambiente. Se alguma coisa estiver errada, mesmo que seja o menor dos detalhes, não desembarque. Isso é o submundo querendo lhe enganar. Não desembarque. Refaça o ritual. Você está seguro enquanto estiver no elevador. De dentro do elevador, antes que eu saísse, notei que tudo à primeira vista parecia normal, porém, quando fui colocar o pé para fora, eu vi num canto perto da escadaria um vaso de plantas. Um simples e singelo vaso, mas que eu tenho certeza de que não existe no meu andar. Então eu não desci. Por via das dúvidas, refiz o ritual novamente, e enquanto refazia, só pensava que eu podia estar ficando louco, obcecado, que talvez tudo estivesse normal e eu estivesse tendo algum tipo de surto. Após o 5º andar, eu já apertei logo o térreo e o elevador desceu. Assim que ele parou no térreo, antes que eu conferisse algo, André e Amanda apareceram no corredor. Eles vieram gritando: "Poxa, Matheus, ficamos esperando você um tempão lá no 10º. Agora nossas mães já estão nos chamando para ir embora. O que aconteceu?" Eu falei para eles o que aconteceu. Eles duvidaram e falaram que eu estava querendo assustá-los. André me acusou de ficar escondido em algum andar só para causar. Eles só foram acreditar em mim depois que eu detalhei tudo para eles no dia seguinte. Olha, eles se espantaram muito com a descrição que eu fiz do menino de boné. Eles alegaram que era exatamente esse boné que o Murilo usava. Eles tinham inclusive uma foto de celular onde o Murilo estava com eles e outros garotos usando esse boné. Semanas depois, pensei que seria uma boa contar esse relato para você, Luciano,
E por isso, segue aqui. Mude o que quiser e, se não quiser, não precisa publicar. O importante é você me responder em detalhes o que acha, uma vez que você é especialista. E não se esqueça, todos os elevadores são portais para outro mundo. E esse foi o relato do Matheus. E o seu relato, quando é que você vai me mandar? Você acha que isso seja mesmo possível? Comenta aqui embaixo se tem coragem de realizar esse ritual. Deixa também o seu like e, se não for inscrito, se inscreve aqui no canal caso goste de Sete Além, Efeito Mandela, Universos Paralelos, Backrooms e Falhas na Matrix. Se puder, me segue também nas redes sociais, @oficial Sete Além e @Luciano Milici. Você pode ajudar o canal comprando uma camiseta, um moletom, um jogo de baralho do Serial Killer ou se tornando membro. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo que você vai entender. E não se esquece de me mandar o seu relato por e-mail ou WhatsApp. Então, fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Nos vemos em Sete Além.